Olá, galera tricolor, tudo bem com vocês? Meu nome é George e sejam todos bem-vindos ao canal Conexão de Aço. Canal este, galera, que é o contraponto, da bolha tricolor, porque aqui eu vou sempre repetir, não tenho um rabo preso com ninguém, não passo pano pra ninguém e tenho um compromisso com você, torcedor do Bahia, que tem senso crítico e que não gosta de sujeira para debaixo do tapete. Galera, aqui você tem a verdade, porque aqui eu não abro mão dela. Bom, galera, no dia de hoje eu vou fazer o vídeo para vocês do mercado da bola, O mercado da bola do Bahia, que precisou correr contra o tempo e, enfim, contratou o goleiro Léo Vieira. Como vocês bem sabem, galera, na última rodada do Brasileirão, o nosso tricolor de aço foi goleado pelo Remo, E se não bastasse ser goleado pelo Remo, nós tivemos aí o nosso goleiro Ronaldo, que estava em plena ascensão, se machucando e nos deixando aí na mão. Então, o organizado Grupo City precisou correr, Porque João Paulo, uma contratação que se mostrou insatisfatória, Foi, na minha visão, responsável também pelo desastre lá no estádio do Mangueirão, Quando enfrentou o Remo. Então também teve a sua responsabilidade nessa goleada quando permitiu abrir a porteira naquele frango. E é claro, galera, sem o goleiro principal e com reserva totalmente desacreditado, pela torcida, eu acho até que ele mesmo não acredita nele, Porque pela apresentação que ele deu na primeira oportunidade que teve, realmente não dá para gerar confiança para o torcedor do Bahia, que já anda ressabiado como sempre, Ressabiado como sempre. Mas enfim, galera, o Grupo City foi lá, foi buscar Léo Vieira. E aí, claro que eu demorei um pouco para apresentar essa informação para vocês, porque eu não estou disposto a ficar comentando barrigadas, da bolha aqui do Bahia. Eu prefiro pegar fontes fidedignas, fontes confiáveis, para trazer informação para vocês. E ela, enfim, veio. E eu vou botar logo para vocês aqui no telão, galera, a informação que vem, do Globo Esporte Bahia, onde eles asseguram que a contratação já está acertada. Então, galera, eu prefiro trazer a informação para vocês de algo acertado do que ficar nessa especulaçãozinha muitas vezes vazia, cheios de barrigadas de alguns geradores de conteúdos que nos cercam, Então, vamos lá para o que é realmente confiável. Bahia acerta a contratação de goleiro que jogou com o Rogério Ceni no São Paulo. O Bahia acertou a contratação do goleiro Léo Vieira, da Chapecoense, de 35 anos. O jogador tem previsão de desembarque em Salvador nesta quinta-feira para assinar contrato por uma temporada, com possibilidade de renovação por mais uma. Léo Vieira passou pela categoria de base de São Paulo e chegou a jogar com o técnico Rogério Ceni no Clube Paulista. O goleiro também passou pelo Paraná, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Rio Ave do Portugal, Inter de Limeira, Juventude, até acertar com a Chapecoense no fim de 2023. A informação da negociação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Fernando Ramos, da página na internet intitulada Sou Mais Bahia. O GE confirmou a contratação no fim da noite desta quarta-feira. Léo era titular do time da Chapecoense e fez 14 jogos em 2026, sendo 7 pelo Brasileirão. No total, são 66 partidas disputadas desde que começou a vestir a camisa da Chape. Pronto, galera. Essa é a informação realmente inicial, que foi confirmada agora pelo GE, porque é no GE que realmente a gente tem que se nortear. Claro que pode acontecer alguns erros, mas são mais incomuns, São mais raros do que outras fontes que a gente sabe muito bem como é que é. Bom, galera, diante dessa afirmação de que o Léo Vieira vem, o que vem logo de cara pra gente é o quê? Qual o comparativo que a gente pode fazer, João Paulo, cá pra nós, galera. Pra mim tá fora. Continua sendo um reserva. E um reserva não confiável,
Porque na minha visão, o Léo Vieira não vem para ser reserva. Ou pelo menos não deveria. É muito mais goleiro do que o João Paulo. Então vem para ser titular do Bahia. Agora é claro que esse tipo de movimento vai criar um mal-estar, né? Porque, em tese, o João Paulo também tem um nome já consagrado aqui nacionalmente, por ter jogado no Santos, estava como reserva. Agora imagine, o goleiro titular sai, em tese, o reserva, que tem nome, era para ser o substituto, né, imediato, porém, pela sua inconsistência, não me parece razoável que esse seja o movimento correto. E o Léo Vieira venha realmente para ser o titular. Mas aí, galera, o que eu quero fazer agora é uma comparação entre o Léo Vieira e Ronaldo e fazer algumas considerações que eu entendo que serão interessantes ao longo do tempo. Primeiro ponto, galera, que eu quero trazer para vocês é algumas características de Léo Vieira, né? Léo Vieira já está ali, um profissional experiente, já se aproximando do final de carreira, embora a gente saiba que goleiro consegue, né, ir um pouco além, então ainda tem chão, mas é uma idade já considerada fim de carreira para o futebol brasileiro. Tem 35 anos, né, de 90, da década de 90, nasceu em 22 de setembro de 1990, tem 1,93 de altura. Agora, o que eu entendo aqui, a gente poderia fazer uma comparação aqui com o Ronaldo, né? Eu vou colocar logo para vocês também. Ronaldo, ele é ligeiramente maior do que Léo Vieira. Tem ali 1,94 m, 1 centímetro maior. E mais jovem, né? Tem 29 anos. Então, tá dentro ali dos parâmetros de juventude que o Grupo City busca na formação desse elenco. Agora percebam, galera, como são as coisas, né? O Grupo City não faz o seu papel direito, não faz uma coordenação bacana sobre contratações, para deixar o time equilibrado, para eventualidades. Todo mundo sabe que os times acabam tendo ao longo da sua temporada contratempos, mas o Grupo City, né, o Grupo City, famoso Grupo City, cheio de expertise, parece que fica se engasgando com mosquito, fica tropeçando nas próprias pernas, contrariando, inclusive, essa propaganda, né, de grande gestora. Porque aí a gente tem que se perguntar, né, galera? É uma grande gestora porque tem dinheiro ou é uma grande gestora porque sabe gerir? Porque são duas coisas diferentes, tá, galera? Ter muita grana permite que os erros sejam colocados para debaixo do tapete e acabe se corrigindo de outra forma, né? Gastando cada vez mais. Agora, isso significa eficiência? Então, se atente a isso, galera. Ter grana é uma coisa, ter eficiência é outra. Se o Grupo City muitas vezes acaba conseguindo algo pela grana, isso não significa dizer que foi pela eficiência. E eu acho que está muito claro que o Bahia está aos trancos e barrancos, com altos e baixos muito evidentes, justamente por causa disso. Não está sendo bem gerido em alguns aspectos, principalmente esportivo. Eu nem digo administrativo, tá, galera? Eu estou falando esportivamente. Falando ali dentro de campo e tudo aquilo que envolve o nosso tricolor. Então, está se gastando muito dinheiro, não está sendo eficiente e é isso que está causando esses altos e baixos que muitos acreditam que é parte do processo, mas que, na minha opinião, é incompetência e amadorismo. E aí, é claro, tem muita grana, consegue tapar os erros, né? De uma forma muito mal feita, mas ainda assim consegue. Eu queria ver se fosse um clube com recurso mais baixo, né? Com orçamento mais apertado, sem condições de se recuperar, né? Pela falta da grana. Aí eu queria ver onde chegaria o Grupo City nessa situação. Certamente, uma condição muito pior, né? Muito pior. É a história. O dinheiro, às vezes, faz com que os maus feitos sejam percebidos mais tarde. E o Bahia está, sim, sofrendo exatamente por isso. Mas alguns, né,
querem fechar os olhos. Aqui não. Aqui não vai rolar isso não. Bom, galera, mas aí no caso veio o Léo Vieira para o Bahia e eu entendo, galera, vamos lá. Aí é por que eu peguei essas informações aqui. Porque nós temos o Léo Vieira, um jogador que, ao meu ver, é um pouco mais robusto do que o próprio Ronaldo, né? É um jogador mais robusto. É um jogador que, apesar da mesma altura, me parece menos desengonçado do que o Ronaldo. Porque Ronaldo tá numa grande fase, mas a gente percebe que é um goleiro que é um pouco desengonçado, principalmente nas bolas mais baixas. Ele é um pouco melhor na alta, mas na baixa ele agarra bem e tal, mas ele é um pouco mais desengonçado, menos reflexo, porém mais envergadura. Ele, apesar de ter o mesmo tamanho de Léo Vieira praticamente, né, com 1 centímetro de diferença, a envergadura dos braços aparentemente parecem ser maiores, né? A envergadura ser maior. E isso, de alguma forma, ajuda em um aspecto. Mas, em contrapartida, vendo os jogos de Léo Vieira, ele me parece ser um goleiro com mais explosão. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, nos melhores momentos dele, né? Para que vocês possam ver um pouco da plasticidade do Léo Vieira. E aí a gente faz essa comparação até mesmo com os jogos que a gente já vem vendo ao longo do tempo com o próprio Ronaldo. E aqui, galera, eu vou colocar logo o som e logo em seguida eu continuo com o raciocínio. Gareira, partiu, Allan Kardec bateu, Léo Vieira, espetacular! Pronto, galera, eu vou tirar o som, porque logo em seguida vai começar os melhores momentos dele com música, e a música é complicado, porque na música a gente acaba tendo problemas de direitos autorais, certo? Então vamos ficar vendo aí enquanto eu faço os comentários em cima da performance dele. Então, voltando ao que eu estava dizendo, o Léo Vieira, ele tem a mesma altura, mas parece ter menos envergadura do que o Ronaldo. Em compensação, ele parece ser um goleiro mais explosivo, ou seja, ele reage muito mais rápido fisicamente à bola. E isso também é interessante, tá? Então, assim, dentro do que eu entendo do que é um bom goleiro, geralmente goleiro alto demais, com envergadura grande demais, como é o caso de Ronaldo, podem ser bons, ok, mas tem dificuldades em bolas mais rasteiras, né? Claro que existem exceções, né? Courtois mesmo, do Real Madrid, é um monstro de qualquer forma, e o cara é uma vara de pau, né? Então ele é bom de qualquer jeito, mas na maioria das vezes os goleiros assim muito altos e compridos e magros, com envergadura grande, ele é bom na parte alta, mas tem dificuldade na parte baixa. Já Léo Vieira parece ser aquele cara que pode não ter a mesma facilidade da envergadura de Ronaldo, mas em bolas mais rasteiras é um goleiro, ao meu ver, mais eficiente, porque ele tem mais velocidade, mais impulsão, mais explosão. Então, galera, entre um goleiro mais baixo, um goleiro mais alto, e um goleiro que, ao meu ver, fica ali no meio, né? Que tem boa altura e boa explosão, eu prefiro esse goleiro com essas duas características, né? Um goleiro que pode ter menos envergadura, mas pode ter mais explosão, porque eu entendo que ele tem um equilíbrio entre bolas altas e bolas baixas. E é dizendo isso, galera, que eu venho dizer, Léo Vieira vem para ser titular desse time. Ou seja, Ronaldo, com este infeliz acidente que aconteceu, abriu margem não só para perder a vaga, né, para o goleiro, para o novo goleiro, mas também corre sérios riscos de perder a titularidade. Por quê? Um jogador que ainda vai se recuperar de contusão versus um goleiro que está em ótima fase, com muita experiência e com qualidade, né, comprovada ao longo do tempo. Fora que, além disso, tem a moral e a bênção do Rogério Ceni, com quem teve a oportunidade de trabalhar. Então, junte tudo isso, galera, e, na verdade, eu digo a vocês, Léo Vieira vem para ser titular absoluto se conseguir manter o nível. E aí
vai acabar colocando Ronaldo, que vinha em grande fase, na reserva. Pelo menos essa é a tendência que eu acredito, se o goleiro, né, Léo Vieira, mantiver o nível que ele vem mantendo nos últimos jogos pela Chapecoense, que tem vindo muito bem, inclusive recebeu nota 10, né, no SoftScore recentemente, em boas defesas em partidas recentes aí no Brasileirão. Bom, galera, é isso, né? O goleiro vem aí, o Grupo City deu mole, vacilou em não ter se preparado antecipadamente a essas eventualidades, mas correu, tirou o goleiro lá da Chapecoense e agora vem para o Bahia defender a meta do Esquadrão de Aço. Bom, galera, boa sorte para Léo Vieira, boa sorte para o nosso tricolor, né? E que realmente ele venha agregar e diminuir essa pressão por resultados, né? Conseguindo segurar a meta aí do nosso Bahia. No vídeo é isso, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.